Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Partido do Bom Senso. E hoje eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas e indagações que vocês encaminharam no direct do Instagram. Aliás, se você ainda não segue, ó o link aqui, Partido Bom Senso. Aproveitando também que eu tô fazendo merchan aqui, se inscreve no canal, é importante e dá um puta incentivo pra gente continuar fazendo nosso trabalho. Como eu falei, nós separamos aqui as que foram encaminhadas pelo Instagram. Não vou falar que uma delas é muito polêmica, que todas são, mas uma delas aqui realmente tá pegando fogo. Eu tenho certeza que vai ter muita divergência aqui e eu quero que vocês utilizem os comentários como tribuna aberta para deixar sua opinião. A primeira pergunta que nós separamos nos questiona qual é o nosso posicionamento sobre o voto impresso. Vamos primeiro diferenciar voto impresso e voto em papel. O voto em papel é aquela cédula que nós utilizávamos lá nos anos 90 e colocava o xizinho no candidato. E muita gente colocava o nome de pessoa que não estava concorrendo, enfim. Não é esse tipo de proposta que está sendo analisado pelo Congresso. A proposta legislativa hoje é de que, uma vez que você vote, sai um boletim equivalente aos seus votos. Você compara um com o outro e deposita numa urna. Para que tudo isso? Burocracia? Não. É para dar possibilidade de contestar a urna em caso de fraude ou evidência de fraude. Vamos dizer que um candidato tenha se sentido prejudicado na eleição. Ele pede a recontagem. Na recontagem da urna eletrônica, o resultado apresentado e o resultado que vai ser apresentado posteriormente vai ser o mesmo, porque é meramente números lógicos que saem da cabeça de um programador. Quando, no entanto, tivermos, por amostragem, claro, a comparação das boletins de urna com os votos impressos, você pode ou não contestar o resultado das eleições. Hoje isso é impossível, porque sempre a recontagem vai ser igual ao resultado oficial. Então, eu não vejo problema de assim ser. Afinal das contas, tem muita gente que discute a credibilidade das urnas eletrônicas, enquanto muitas outras dizem que é completamente confiável. O nome disso é dúvida, e quando tem uma dúvida no poder público, o mais adequado é transparência. O que me deixa intrigado é o ministro Barroso dizer que esse tipo de conduta vai judicializar o resultado das eleições. É exatamente isso que serve o Poder Judiciário, para quando tiver alguma dúvida, algum conflito, você resolver. O que me deixa muito intrigado novamente é o ministro do STF, o maior teto do salário público, dizer que não pode fazer um tipo de proposta desse porque vai dar trabalho para ele. Faça-me o favor. Próxima pergunta que nós recebemos é em relação ao que a gente pensa das aglomerações aí que estão sendo promovidas pelo nosso presidente da República. Acho que foi nesse domingo, foi feita uma motociata. Estão inovando aí. Foi feita também uma cavalgada, demonstração de apoio. Não é o momento, isso é condenável. Nós estamos ainda numa pandemia. Muitos brasileiros estão perdendo a vida diariamente e você aglomerar, você não contribui em nada para que a gente passe esse momento triste mais rápido possível. Ao mesmo passo que você também tem que condenar, por exemplo, demonstração de insatisfação ao governo. Aglomerar para dizer que não, como está sendo a proposta do Boulos, não é adequado também. Ou o Brasil enfrenta isso com seriedade, todo mundo junto, ou nós vamos viver um 2022 repetindo o mesmo passo. Álcool em gel, distanciamento, máscara, ou a gente encara com seriedade, ou vamos repetir o passado. Mas realmente é condenável mesmo você ver que o cara usa máscara no Equador, lá na posse do presidente, e aqui no Brasil ele se nega, como se fosse uma coisa ideológica. Gente, pelo amor de Deus. Próxima pergunta, que não é bem uma pergunta, é sim uma provocação, é pra gente explicar um pouquinho a CPI da Covid. Vamos lá. Você lembra do vídeo das competências, que cada um tem o seu poder, tem o seu quadrado? Em algumas vezes, o poder que é específico para julgar, ele vai legislar também. Ou o poder que executa, ele vai julgar. No caso do poder legislativo, ele também tem o poder de investigar alguns fatos. Quando 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados querem investigar determinada matéria, como foi o nosso caso, eles reúnem 1/3 das assinaturas e dão início à CPI. CPI quer dizer comissão, junção de pessoas, parlamentar de inquérito, ou seja, vamos produzir um relatório de determinado crime, determinada situação que é duvidosa. Então, eles querem investigar o que aconteceu na pandemia e se houve um genocídio, aí dando um spoiler do que vamos falar logo em seguida. E aí eles produzem um relatório e esse relatório é encaminhado para o Ministério Público da União. Uma vez recebido pelo Ministério Público da União, ele vai investigar se é caso ou não de entrar com uma ação contra quem quer que seja, tá?
Então, quando a gente vê lá aquele teatro todo, é para produção de provas. Aquilo tudo vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar. E às vezes a gente olha lá que voz de prisão, primeiro, todo cidadão tem o direito de dar voz de prisão em flagrante delito a quem quer que seja, que esteja cometendo algum crime. É claro, ninguém vai dar voz de prisão em flagrante para alguém que está roubando, está matando alguém. Isso compete à polícia. Porém, é um direito constitucional. No caso da CPI, os senadores alegam que algumas testemunhas estão mentindo. E aí você mentir em juízo ou equivalente, como é o caso da CPI, configura o crime de falso testemunho. Acontece que ninguém dá voz de prisão em flagrante delito por conta da lei de abuso de autoridade. Porque se você fizer isso, você pode responder por equívoco. Então não é uma coisa assim tão simples. Mas resumindo, toda essa produção de prova vai ser posta em um relatório e o relatório será encaminhado para outra autoridade. Ninguém vai sair condenado dessa CPI, e muito menos absolvido. Isso compete a outro poder. E por fim, eu deixei a pergunta de R$1 milhão. A pergunta mais incômoda aqui, mais polêmica, que eu acredito que vai trazer muito não, sim, enfim. Inclusive, deixa a sua opinião aqui embaixo do que você acha. Bolsonaro é genocida? Primeiro vamos explicar o que é o genocídio, porque aí a gente consegue ver se foi ou não foi, né? Afinal das contas é assim que funciona crime. A gente olha o código e vê se a conduta se enquadrou ou não. O genocídio, doutrinariamente falando, é o extermínio sistemático de um povo, cultura ou nação. Ou seja, alguém com poder tem um plano malévolo para exterminar determinada população. Veja, por exemplo, o genocídio armênio, o Holodomor na Polônia. Gente, só uma pequena correção, é Holodomor e aconteceu na Ucrânia, não na Polônia. Você tem aí também o genocídio que aconteceu contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa grave. Então quando você acusa alguém de genocídio, saiba que é uma acusação muito grave. Ok, vamos trazer a realidade aqui para o Brasil. Nós estamos hoje em cerca de 420 mil mortes por conta do coronavírus. Primeiro, da minha opinião aqui, não necessariamente a opinião dos demais integrantes do canal. Eu não considero o Bolsonaro genocida. Isso não quer dizer automaticamente que eu aprovo a forma como ele está lidando com a pandemia. Tão somente que eu não debito essas 420 mil mortes na conta dele. Por quê? O SUS, como eu já falei para vocês, ele é compartilhado entre a União, os estados e municípios. Então nós temos aí 27 governadores, 5 mil prefeitos e um presidente. Colocar toda a culpa em uma só pessoa não me parece adequado. Novamente, ele pode ter contribuído para que pessoas não usassem máscara, mas aí também tem um pouco da responsabilidade individual. Você vai se arriscar por conta do posicionamento do seu político preferido? Né? Segundo, o Brasil é o 5º maior em população no mundo. Ou seja, tudo o que acontecer no mundo, nós estaremos entre o top 10. Tá? Me assustaria se nós estivéssemos em primeiro, porque aí nós estaríamos passando a proporção. Veja, por exemplo, a França. A França é a 22ª nação mais populosa do mundo e está em 4º lugar em mortes no mundo. Isso quer dizer que, proporcionalmente, morreu muito francês. E ninguém acusa o Macron de genocídio. Até porque, como eu disse, é uma acusação muito grave. Resumindo, não quer dizer que eu apoie, que eu valide, que eu abone as condutas do Bolsonaro. Eu só não enquadro essas 420 mil mortes na conta dele. Tá? Mas, como eu falei, essa é uma questão muito polêmica. Eu tenho certeza que outras pessoas têm outros argumentos que vão falar. Legal que você falou, mas ainda assim não há como negar que houve um genocídio no Brasil. É por isso que eu peço a você, deixa a sua opinião aqui embaixo, lembrando sempre, respeito, principalmente que a gente está falando de mortes, respeito e o bom senso. Mas eu quero provocar você, deixa a sua opinião aqui embaixo. Finalizando, esses são os comentários que nós selecionamos para responder. Se ainda te resta alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também se você quer saber de alguma outra coisa, também nos provoca aqui embaixo. Aproveitando também, siga-nos no Instagram, Partido Bom Senso, lá também a gente tem conteúdo extra como vídeos do IGTV. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação de nenhum outro vídeo, curta, compartilha e demonstre pra gente que você está gostando dos vídeos para incentivar a gente a fazer mais. Um abraço, até um próximo vídeo, gente!